Fala pessoal, aqui quem fala é o Samuel Martins. Sejam bem-vindos a mais uma aula de criação do template. Nessa aula eu vou ensinar como criar as simbologias de elevações para a gente estar utilizando aí no decorrer do curso. Deixar aqui um lembrete de que eu estou deixando no link da descrição para você acompanhar as aulas com os arquivos. Não se esqueça de clicar e baixar o seu arquivo para você poder acompanhar essa aula. Se você estiver interessado nesse tipo de conteúdo, eu tenho diversos templates que eu forneço na descrição. Também está lá o linkzinho para você adquirir e está contribuindo para que eu consiga lançar mais vídeos como esse. Dado o recado, se inscreva aí no canal e vamos para o vídeo. Dominando o Revit. Módulo 2, Terra. Capítulo 2, Família de anotações. Retomando o ponto da onde a gente parou na aula passada, nós vimos como criar as famílias de simbologia de corte. Esse aqui é o corte geral. E também nós vimos como criar a família de corte auxiliar, que é esse tipo de família aqui. Eu ensinei também como criar a família de eixos, essa simbologia, e também como configurar, a linha dessas famílias. Para essa aula, eu já configurei da mesma forma que o vídeo anterior, então eu recomendo que assista ele, para que você também possa criar esse tipo de família para corte, que é um corte da seção de terraplenagem, para a gente fazer seções ali no nosso terreno. Para a aula de hoje, nós vamos ver como criar o tipo de família de elevação, que é essa família aqui, porém com alguns detalhes diferentes. Eu quero criar uma família que vai ter simbologia diferente dessa aqui. Então, precisa manter bastante atenção nesse tipo de criação, pois ela envolve alguns conceitos aqui de criação de família, que vai envolver uma família dentro da outra, chamada de família aninhada. Família aninhada, que é uma família dentro da outra. Então, o processo de criação, a gente vai começar entrando em Rzão, novo, família. E aí agora a gente vai escolher a categoria de família correspondente à família de simbologia de elevação, que é o caso de anotações. Ela é uma família de anotações. Então, eu vou entrar aqui mais uma vez nessa pasta. Conforme vimos na aula passada, nós já entramos nessa pasta e eu vou pegar aqui uma categoria específica, que é essa família aqui, ó, ponteiro da marca de elevação métrica. Por que que tem que ser essa família? Porque essa família vai ter a categoria correta e vai ter especificações de parâmetros corretos para você criar a sua simbologia. Então eu vou acessar essa família, clicando em abrir, vai ser carregado. Normalmente o Revit já te dá, em algumas famílias, alguns avisos, então é bom você pegar, se for o caso, até traduzir, para essa família. Eu vou deletar aquele texto que já estava ali. Uma coisa que tem que ficar bem claro na hora que você está começando na criação é que primeiro você vai ter que ter o ponteiro daquele tipo de elevação. Então, você tem o ponteiro e também aqui, ó, você pode selecionar o corpo da elevação. Primeiro, eu vou criar aqui o corpo da elevação. O que vai ser esse corpo? Vai ser uma simbologia que depois vai abarcar todas as 4 pontos da minha simbologia, Então, eu posso criar elevações diferentes com ângulos diferentes. Primeiro, eu estou criando aqui a família de elevação auxiliar, que vai ter os 4 pontos ali de elevações. Então, esse aqui vai ser o corpo, essa família aqui. O que eu vou fazer? Vou criar uma linha e ela vai ser uma linha circular, esse tipo de família aqui. Vou clicar aqui no centro e adicionar 6 centímetros. 6 milímetros, se eu não me engano. Deixa eu só verificar a unidade, está em milímetros. Então vai ser 6 milímetros. Para essa linha aqui, eu quero que ela fique invisível, porque vai ser simplesmente uma linha que eu vou utilizar como parâmetro de seleção, e assim ele vai nos dar os outros pontos. Vocês vão entender isso aqui lá na frente.
Então, o que eu vou fazer? Vou transformar essa linha em uma subcategoria aqui do lado de linha invisível. Ou você pode também, ao selecionar ela, vai ficar habilitado aqui na parte de cima, subcategoria, linhas invisíveis. E aí ela vai ficar com essa cor mais fraca, né, do que anteriormente. Beleza. Agora a gente já configurou a primeira família, que é essa família aqui. O que a gente tem que fazer agora é criar a família de ponteiro. E eu vou fazer o seguinte então, entrar em Rzão, nova, família, e entrar novamente na pasta de anotações e escolher novamente ponteiro da marca de elevação. Clica em abrir e vai abrir novamente um arquivo zerado. A gente pode observar o nome dele aqui em cima, ó, família 3, e a outra família é a família 2. Beleza, então essa família aqui vai ser a família de ponteiro. Como que a gente vai criar essa simbologia de ponta, né? Eu vou entrar aqui em criar, linha, e vou também fazer uma circunferência aqui de 6. E agora eu quero colocar um quadrado, utilizando essa poligonal inscrito, ou circunscrito, que é essa daqui. Vou colocar 4 lados, clica no centro, e agora eu vou clicar fora. Já foi feito então ali um quadrado. Para eu selecionar todo o quadrado do meu desenho, eu vou colocar o mouse por cima da linha, aperta um Tab e ele vai circular todos aqueles pontos, né, que vai ficar em azul. Vou fazer um pouco mais próximo aqui para visualizar. Leva o mouse em cima da linha, aperta um Tab e os 4 lados já vai ser selecionado. Então a gente clica com o botão esquerdo do mouse e ele foi selecionado. Agora a gente vai ter que rotacionar. Clico aqui na ferramenta de rotacionar. Já está aqui no centro, né? Então eu posso clicar nessa linha e colocar 45 graus. Que é o que eu quero fazer. Então eu tenho aqui o desenho, né, da minha ponta de seta, que vai ser responsável pela criação da elevação. Agora, eu vou fazer uma linha aqui, cortando do centro até o centro do círculo e novamente do centro do círculo até o centro da linha, para a gente poder fechar essa simbologia. Agora, eu tenho essa ferramenta de aparar, eu quero cortar os demais lados. Eu vou ficar apenas com essa simbologia aqui em cima. Então, eu vou deletar essas duas linhas e vou aparar aqui a ferramenta de aparar, ou apertar TR do teclado, clico no círculo, clico aqui em cima, clico na circunferência, clico aqui de novo. Então, já foi feito a simbologia da ponta da elevação. Então, lembrando que essa aqui vai ser uma elevação interna, que eu vou utilizar como elevação auxiliar. Nós vamos ver como isso funciona. Então, com isso aqui criado, eu vou entrar aqui em criar, preencher, região de preenchimento, clica nessa ferramenta de selecionar linhas, clica na linha para selecionar e também no arco. Então, fechamos aqui o desenho, né, do preenchimento. Lembrando que para fazer esse tipo de desenho tem que estar todo fechado, né? Tem que ser uma forma que vai ter todos os lados fechados. Vou confirmar e foi criado então a minha ponta da seta. Agora que está criado esse tipo de ferramenta, a gente pode olhar aqui na barra de propriedade, nós temos que ele é o ponteiro. Então está correto. Vou entrar aqui novamente em criar. Nós vamos ter aqui legenda e eu vou clicar aqui no centro desse desenho. Vou colocar, ele vai ser uma legenda com o número de detalhe, nome da vista. Vou adicionar ele aqui do lado. Vou até colocar aqui um valor de amostra que vai ser igual à ponta, né? A ponta da minha elevação. Então vou colocar 1 aqui. Ele vai ser o detalhe 1. Vou colocar ele centralizado aqui, arrastando com o mouse. E agora nós vamos modificar o texto. Entrar aqui, ó, em editar tipo.
Nós vamos abrir então o que tá todas as configurações do texto. Primeira coisa que a gente vai fazer, segundo plano, nós vamos mudar para transparente. Nota que aqui, ó, eu tenho um fundo branco que é responsável por deixar o texto sempre visível. Mas nesse caso aqui, eu posso deixar ele transparente e vou aplicar, então, só para sumir aquele pedaço ali, aquele retângulo que fica por trás do texto. Esse deslocamento aqui da linha até a linha de chamada é a distância entre esse retângulo e o meu texto. Eu vou deixar ele aqui com 2 ou com 1, tanto faz. E aqui, no tamanho do texto, eu vou deixar com 3 milímetros. O tipo de fonte que eu gosto de usar, inclusive, eu já fiz a alteração nas famílias desenvolvidas anteriores, porque eu prefiro trabalhar com esse texto aqui, ó, calibre, que é esse formato de texto, eu prefiro utilizar ele. E eu também vou deixar em negrito, aqui em negrito. Então, ficou um texto de 3 milímetros em negrito com a fonte. Todas as minhas fontes do projeto, eu vou estar utilizando essa fonte aqui. Por isso, a gente tem que fazer o seguinte, renomear esse tipo de família, porque ele já não é mais 2,5 milímetros, como está descrito aqui. A gente passou ele para 3 milímetros. Então eu vou fazer o seguinte, 3 milímetros, dar esse nome para ele. Vou dar um underline e vou colocar que ele vai ser um texto em negrito. Em negrito. Então dar um OK, já foi renomeado, OK novamente. Pronto, nós temos aí a criação, né, do nosso texto. Agora a gente vai fazer uma outra legenda. Deixa só eu arrastar isso aqui. Perfeccionismo às vezes atrapalha, mas eu gosto de deixar tudo assim organizado. Entrando aqui em criar, nós vamos entrar em legenda novamente. Clico aqui na parte superior e agora eu vou colocar a legenda de referência. Nós vamos também ver o que esse parâmetro vai nos dar ao longo do processo do curso da criação do template. Nós vamos utilizar e aí sim vocês vão ver por que eu estou colocando essa legenda de referência. Então passa ela aqui para o outro lado, vou diminuir aqui para ref, só para deixar mais destacado ali, dá um OK e ficou aqui a referência. Esse texto aqui eu preciso passar para ele no alinhamento na horizontal, eu vou colocar para a esquerda. Então eu coloco ele aqui, aproximando aqui, e posso também reduzir esse texto aqui um pouco maior, porque o nome que vai entrar aqui da referência depois vai ocupar esse espaço. Beleza. A esse ponto aqui tem que ficar claro agora. A gente está criando o ponteiro da minha família. O que a gente deve fazer aqui agora? Salvar esse ponteiro para a gente modificar o nome dele de uma vez. A gente pode também estar alterando esse nome dentro da família depois. A gente vai ver como fazer isso. Eu vou salvar ele então como ponteiro da simbologia de elevação interno, né, ou auxiliar. Dessa forma que ele está, eu vou clicar aqui no Rzão, salvar. Vai abrir então a pasta para eu selecionar. Eu vou selecionar a pasta do template, entrar em famílias, anotações. Eu vou seguir o mesmo código anterior. Vou selecionar aqui a simbologia de eixo, que é o que eu já tenho, e vou mudar o texto dele aqui. Vou colocar então que esse aqui é a simbologia ponteiro, ponte da elevação. Elevação. OK. A gente salva. E para ficar mais organizado, nós vamos fazer o seguinte. Quando a gente salva ele dessa forma, com essas linhas, você vai perceber que a família vai ficar distante. Então, para a gente manter a visualização dessa família lá dentro da pasta, nós vamos fazer o seguinte, entrar em VG ou aqui, ó, Vista, Visibilidade Gráfica. Aqui dentro nós temos a categoria de anotação,
planos de referência. É importante então desmarcar essa opção, dar um OK, e aí vai sumir. Então agora lá dentro da família, da visualização dela, nós vamos salvar novamente. E agora ele vai estar representado naquela miniatura do arquivo com esse tipo de representação. Vai ficar mais fácil para a gente reconhecer a miniatura dela. Beleza, chegamos nesse ponto, vamos carregar no projeto. Mas a gente não vai carregar direto no template. Nós vamos carregar dentro da família 1, que é o corpo da elevação. Vou clicar nessa opção e vamos carregar ele lá aqui dentro. Olha só, ele já veio aqui para dentro. Eu vou clicar ele aqui e agora a gente vai ter que alinhar. Note que essa família está dentro dessa família. Então, por isso que essa família é uma família aninhada. Agora, o que a gente precisa fazer é alinhar essa família com essa circunferência e assim a gente vai montar a simbologia de elevação. Então, eu vou clicar para selecionar essa família, vou entrar aqui em mover, eu tenho esse ponto central aqui que a gente já criou e vou colocar ele aqui no centro. Criamos a primeira, agora basta a gente selecionar essa simbologia, dar um espelhamento, né, que é o mirror, pode apertar o MM do teclado. Eu vou selecionar esse eixo e criamos uma cópia dele aqui para baixo. Vou selecionar os dois elementos com o Ctrl, então foi feito a seleção da família. Eu vou entrar aqui em rotacionar e note que o ponto central de rotação não está no centro das duas famílias. Eu vou clicar nesse ponto e arrastar ele aqui para o centro. Agora sim, ficou no centro do meu objeto. Eu clico aqui nessa linha de cima, marco essa opção de copiar, porque eu não quero apagar essa família. Eu não quero rotacionar simplesmente. Eu quero rotacionar e copiar ao mesmo tempo. Então agora eu posso selecionar esse eixo aqui de baixo. Foi feito então a nossa criação da simbologia, já com as famílias aninhadas. O que a gente precisa fazer agora é entrar lá na visibilidade gráfica, apertando VG, categoria de anotação, e vamos desmarcar os planos de referência. Simplesmente desmarcar para não ser visto na minha representação do meu objeto. Não é que esses planos de referência vai mostrar lá dentro da família. É simplesmente uma questão visual, porque dessa forma, quando a gente salvar o elemento, clicando aqui em Rzão, salvar, note que a primeira simbologia que a gente criou é esse ponto aqui, ó. Então ele fica um pouco ruim da gente trabalhar. Eu vou até clicar nele e vou excluir essa. Note que aqui tem um 1, por isso que eu já sei que essa aqui é a última ferramenta que eu salvei e vou excluir ela. Pronto. Para ficar desse jeito aqui, com a visibilidade em miniatura, por isso que eu tiro os planos de referência da família, para a gente também ter um controle visual. Como eu sei que essa família aqui de simbologia de elevação, ela não é o ponteiro, ela é o corpo, eu vou colocar aqui corpo. Então vai ser simbologia, corpo, elevação. Posso salvar. E agora sim, nós estamos prontos para levar essa família para dentro do template. Entrando aqui em carregar no projeto, dessa vez eu vou escolher template PSCP, dar um OK e foi carregado. Mas agora a gente precisa configurar as famílias para aparecer aqui. Entrando aqui em visibilidade de vista, nós vamos entrar em elevações. Nós temos dois tipos de elevação, tem esse tipo de elevação de moldura e também temos a elevação comum. Eu vou utilizar essa ferramenta de elevação comum, nós vamos configurar ela para ter esse tipo de família, para carregar aquela família que a gente acabou de criar, aquela simbologia. Selecionando essa família, nós vamos ver que ela está com elevação da construção, que é o mesmo
dessa simbologia. E nós não queremos que as duas simbologias fiquem iguais. Eu quero que essa daqui tenha o formato de elevação geral e essa daqui tenha o formato de elevação auxiliar. Então eu vou entrar aqui em editar tipo, eu vou duplicar essa família e vou escrever aqui elevação auxiliar. Pronto, auxiliar, dar um OK. Aqui dentro nós temos que modificar isso aqui também. Entrando aqui nos 3 pontos, nós vamos ter que duplicar esse tipo de família. Nós vamos colocar aqui também, eu vou usar caixa alta, simbologia, auxiliar. OK, vou dar um OK nessa parte. E aqui que está a parte mais importante que a gente criou dentro lá da família. Quando a gente seleciona a família como corpo, naqueles parâmetros de propriedade, vai fazer com que essa família interprete ela aqui, ó. Por isso que só vai aparecer a simbologia de corpo e não o ponteiro. Então, por isso que tem que ficar claro, na hora de criar a família, nós temos que criar uma família de ponta e uma família com o corpo. E assim nós vamos ter a configuração correta para a gente aplicar aqui. Eu vou colocar então essa família, vou dar um OK, e aqui já foi alterado. Vamos dar um OK. Temos aqui a nossa família que acabamos de criar. Vamos selecionar essa família aqui. Note que temos 2 famílias. Essa família é a família do corpo e essa família é a família da ponta. Na família da ponta, nós temos a opção aqui, nome da vista. Eu vou colocar aqui 1. E olha só, vai ficar aqui apontado, né? Imagina só, que quando eu faço, por exemplo, um detalhamento de um banheiro. Tenho aqui as paredes em volta. E para que eu vou utilizar essa família? Eu tenho aqui as paredes em volta, eu quero fazer uma elevação apontando para esse lado. Então, bastaria eu dar 2 cliques aqui e eu já vou ver a família apontando para aquela elevação. Então, vou dar 2 cliques novamente em nível 1. E agora, e se eu quisesse verificar esse lado? Vou até colocar aqui uma porta. Ah, esqueci, já tirei as portas daqui. Quando eu carregar, a gente vai ver então isso funcionando. Porque eu acabei de tirar, então eu teria que recarregar uma nova porta e novas janelas para aqui. Então não vai dar para mostrar a abertura aqui. Talvez, eu consigo fazer uma abertura aqui, só para a gente ver como está funcionando. Fiz uma abertura aqui, vou clicar e vou marcar essa caixinha aqui, ó. O que vai ser gerado uma nova vista. Então, selecionando esse ponteiro, eu tenho a opção de mudar para 2. Então, na minha vista 2, dando 2 cliques, eu vou ver aqui, ó, a abertura de porta na parede. Então, a gente pode fazer isso aqui de uma forma bem mais simples, né, de fazer detalhamentos. Então, basta eu clicar nesses pontos e a gente já vai ter aqui a forma de criar uma elevação interna, que é o caso da cota auxiliar, e já vai estar representando aqui para a gente um tipo de elevação. Eu poderia também colocar aqui embaixo a referência, no lugar da referência de legenda, e ficasse, por exemplo, detalhamento 1, detalhamento 2 e assim sucessivamente. Então, já foi criado essa família de elevação auxiliar. Agora, nós vamos trabalhar da mesma forma para criar essa família, porém, uma simbologia totalmente diferente. O primeiro passo, então, é criar a nossa simbologia. Vamos entrar em Rzão, é o mesmo processo, novo, família, pasta de anotações, nós vamos ter ponteiro da marca de elevação, vamos abrir, vai ser carregado, vou deletar a família de texto, e aqui a gente vai criar uma linha, vai ser utilizado então polígono inscrito com 3 lados. Eu vou fazer um triângulo, pegando esse centro aqui, com 6 milímetros de altura, vou clicar aqui em linha e vou cortar o meu triângulo bem no centro. Aqui em cima nós vamos colocar a legenda do nome da vista
E embaixo nós vamos colocar a referência da folha. Então, para isso, a gente vai criar uma legenda. Note que tem duas diferenças. Nós temos legenda e temos texto. O texto é um parâmetro fixo. Por exemplo, se eu colocar aqui Samuel, esse texto não vai alterar se eu carregar ele para dentro da minha família. Então, como eu quero que o texto fique dinâmico, ou seja, que esse texto aqui central tenha modificações na vista, determinada vista, eu preciso atrelar ele com um parâmetro dentro do projeto, que é o caso de trabalhar com a legenda. Clicando com a legenda e clicando aqui no centro, abre a possibilidade da gente trabalhar com esses parâmetros aqui. Então, eu quero que esse parâmetro de cima mostre para a gente o nome da vista. E vou atribuir ele aqui para o lado. Vou colocar aqui 1. Então, já foi atribuído aqui 1. Eu vou alinhar ele com o centro. E vou ajustar aqui também no canto. Vamos fazer então a modificação do texto, entrando aqui em editar tipo. Nós temos aqui que vai ser 3 milímetros. Nós vamos mudar a opacidade para transparente. Vou colocar aqui 2. Aqui eu vou colocar em negrito. Renomear, nunca pode esquecer de renomear. 3 milímetros, o underline, negrito. Dar um OK. OK novamente. E foi criado então a nossa legenda. Vou fazer o mesmo para identificar a folha que está inserida essa simbologia. Então vamos entrar aqui em criar legenda. Vou colocar ele nesse canto aqui. Vamos colocar qual? A folha de referência. Então vou passar ele aqui para o lado. Vou colocar aqui FL, folha de referência, com 3 tracinhos. Ela ficou aqui, tá muito grande, né? Conforme a gente viu. Vou ajustar esse texto aqui para centralizar. E esse texto aqui de baixo, ele vai ser um texto diferente de 3 milímetros. Nós vamos colocar esse texto com 1,5 milímetro, a metade. Vou editar tipo. Agora eu vou duplicar primeiro, porque eu estou criando um texto diferente. Esse texto vai ser de 1,5 milímetros. Ok, não vai ter nenhuma especificação diferente. Ah, lembrando, eu tinha que ter mudado o nome da fonte. Eu vou mudar nesse aqui de uma vez, calibre. Vou colocar 1,5 na altura e vou tirar a parte de negrito. Tá transparente, posso dar um OK. E agora sim, foi ajustado o tamanho do texto. E eu vou ajustar esse texto que estava em Arial para calibre. Dar um OK. E ele fica assim, um pouco mais arredondado. Pronto, já temos a ponta da elevação criada. Note que essa família é a família 4. O que eu tenho que fazer? Criar uma família para inserir esse ponteiro. Então nós vamos entrar aqui em Rzão, novo, família, famílias de anotação. Vamos pegar ponteiro da marca de elevação para a gente alterar na propriedade o corpo aqui em cima. Não pode esquecer de alterar isso, porque a gente viu esse parâmetro sendo usado lá na hora de criar a elevação. Vou deletar o texto. Se a gente não deletar esse texto, ele vai ficar aparecendo na nossa família. Não é o que a gente quer também. De novo, eu vou criar aqui uma linha com uma circunferência do centro com 6 e vou deixar essa família também uma família de subcategoria de linha invisível. Por que eu faço isso? Lá na família, a gente vai ver aquela circunferência que vai dar exatamente a marca da simbologia por conta dessa família invisível. Ela vai nos permitir selecionar aqueles 4 pontos que tem ali para a gente ajustar. Então, essa é a função dessa linha. O que eu vou fazer?
eu tenho que inserir aquela outra família de ponta aqui para a gente criar então a nossa família de elevação. Então vou entrar aqui em cima, eu tenho alternar, né? Para quem está trabalhando de outra forma, a gente pode observar que aqui em vista nós podemos alterar janela, que é o mesmo comando que eu estou usando aqui, para alternar entre as janelas, tá certo? Aqui em cima eu tenho as famílias que eu já criei e a família 4, que é aonde está a ponta. Vou entrar novamente nessa família e agora eu vou carregar ela direto. Eu não vou renomear ela. O certo seria eu salvar ela naquela pasta. Mas para esse efeito aqui, eu quero mostrar para vocês que tem a possibilidade de mudar o nome dessa família lá dentro da família onde a gente vai aninhar. Então eu vou carregar no projeto, vou escolher desmarcar, né, a família de template. Não posso tomar o cuidado aqui para não marcar o template, e sim a família que a gente quer colocar essa outra família dentro. Então vamos dar um OK. Ela foi carregada aqui na minha ponta do mouse. Eu vou colocar ela aqui, a gente pode alinhar. Bom, ela foi adicionada aqui, só que o nome dela ficou família 4. A gente precisa manter a organização do nosso projeto. Então, o que eu vou fazer? Entrar aqui em famílias, símbolos de anotação. Eu tenho família 4. Clico com o botão direito e eu tenho a opção aqui, ó, de renomear. Eu vou colocar então símbolo, elevação, geral. Então eu vou renomear ela dessa forma. Então vai ser o símbolo da ponta, elevação, geral. Eu tenho família 4 aqui dentro. Eu vou simplesmente renomear, Ctrl C, e vou copiar, renomeando aqui, Ctrl V, e vai ser, olha lá, ó, alterado automaticamente. Aqui em cima já está com o nome. E se a gente entrar aqui dentro no editar tipo, nós vamos ver o nome do tipo aqui. Então, foi renomeado usando aqui a nossa barra de navegação. Então, tem que ficar claro para vocês. Todos esses comandos que eu faço, por exemplo, renomeei aqui, vai funcionar em todas as abas. Então, se eu tenho lá dentro do meu projeto esse tipo de família, eu posso buscar ela aqui, ó, arrastando da família para cá. Tá vendo? Para dentro da minha tela de desenho. Então, todos esses processos você pode fazer em qualquer vista, né? Tá, depois que renomeou, eu tenho que alinhar ela aqui. Eu vou usar o AL, ou entrar aqui, ó, em alinhar. Vou selecionar o eixo central. Vou pegar o eixo central aqui também. Já foi alinhado. Então eu vou aproximar ele com a tecla do mouse mesmo. Só para ficar um pouco mais próximo. Isso aqui não tem problema, pode ficar diferente, tá certo? Eu esqueci de colocar aqui a referência, né? Eu vou colocar a referência depois e a gente vai ver isso aqui funcionando. Lembrando que como a gente renomeou, eu tenho que abrir ela por aqui. Eu não posso entrar aqui, ó, e utilizar a família 4 de novo. Por quê? Porque se eu inserir a família 4, vou até fazer isso aqui, só para a gente ver o que vai acontecer. Essa aqui é a família 4. Vou carregar de novo na simbologia 5, dar um OK. Aqui, ó, ele vai entrar como outra família, entendeu? Então, isso não pode acontecer. Não posso ter duas famílias dela aqui. Até poderia, se eu fosse querer criar um parâmetro de seleção de tipo diferente, mas não é o caso. Então, eu vou excluir, tá certo? E a gente vai ter que abrir ela em editar, e aí sim a gente salva. Primeiro, então, vou selecionar aqui a família, dar um MM para espelhar ela para esse lado. Vou selecionar as duas com Ctrl, entrar aqui em rotacionar, vamos pegar o centro, clico aqui, copiar, não pode esquecer de copiar, senão eu vou apagar aquela família, e está criado, então, o corpo do desenho da família. Então, o que a gente vai fazer? Entrar aqui, vamos editar para acessar novamente a família de criação. Vamos colocar uma legenda nesse ponto aqui e ela vai ser legenda de referência. Passo para cá e vai ser a minha referência.
Tiro aqui. Isso aí. Ok. Aqui, ó, em alinhar na horizontal, nós vamos colocar esquerdo. Vamos puxar ele aqui, mais ou menos, e vamos trazer esse texto para cá. Beleza, referência. Deixa eu só verificar aqui se ficou no parâmetro correto. Folha, tá certo. Então aqui é folha e aqui é legenda de referência. Isso aqui tem que ficar certinho. Então, o que eu vou fazer é salvar, que eu não tinha salvo essa família antes. Vou clicar em salvar. Antes de salvar, né, tirar a referência VG, categoria, planos de referência, dar um OK. Tirou o plano de referência ali, fica mais fácil então para a gente visualizar. Entra em Rzão, salvar, e agora a gente pode salvar como ponta de elevação geral, que era o nome que a gente já tinha feito. Beleza, já está salvo, já está modificado, basta agora carregar na família 5. Substituir. Como eu já tenho essa família com o mesmo nome, só que eu fiz alterações nela, aqui ó, o Revit vai perguntar se a gente quer substituir todas o arquivo ou substituir apenas a versão existente. Quando você está criando tipos diferentes ali dentro, se você escolher essa opção, ele vai manter o tipo já criado. Ou seja, se você já criou um tipo aqui dentro da família e não um tipo dentro da outra família alinhada, ele vai manter. Se eu quero substituir tudo, ou seja, vou desconsiderar se eu criei alguma coisa desse tipo aqui dentro, eu vou substituir tudo. E os valores. Então você está substituindo os valores da categoria. Eu sempre utilizo essa função. Eu prefiro utilizar porque eu já configuro tudo dentro da família e não dentro do template. Algumas coisas a gente configura dentro do template, né? Mas a maioria das vezes eu vou utilizar essa função. Beleza, criei a minha simbologia. Vou salvar, entrando em Rzão, salvar, e agora vai ser o corpo, né, da minha elevação. Vai ser a simbologia, corpo. Vou reduzir esse aqui para a gente ficar com um texto menor. O underline elevação geral. Vou escrever aqui geral. Vou salvar. O nome a gente pode observar que já foi salvo aqui em cima. E agora eu vou carregar no projeto, no template, OK. Pronto. Agora eu vou transformar essa simbologia naquela que a gente acabou de criar. Clico nela. Vamos editar tipo. Aqui nós temos a elevação da construção. Eu vou renomear apenas, eu não vou duplicar porque a gente já criou uma auxiliar. Eu vou renomear essa para uma elevação geral. OK. Eu vou apenas mudar esse nome aqui. Clico nos 3 pontos, renomeia para elevação. Ah, tá. Eu lembro que eu coloquei com caixa alta. Vai ser símbolo elevação geral. Dessa forma a gente vai manter o padrão então dos textos que a gente está adotando. E a marca de elevação nós vamos mudar para corpo elevação geral. E agora, dando um OK, OK novamente, nós configuramos a vista. Então nós temos aqui, e aqui eu vou trabalhar da seguinte forma. Aqui está utilizando o Lash, né? Mas normalmente quando a gente vai fazer uma fachada, algum tipo desse aqui, eu posso selecionar a ponta e mudar aqui, ó, ao invés de Lash, eu vou trabalhar com números, tá certo? Já utilizei o número 1, né? Ali para elevação central aqui, já estava com 1. Vou colocar aqui 5, só para a gente ver o que vai acontecer. E agora, quando a gente tem essa elevação 5, deixa eu só verificar aqui, ó. Isso aqui também é importante. Note que na navegação de projeto, como eu coloquei essa simbologia como elevação geral, já foi criado aqui uma categoria específica para cortes elevação geral, tá vendo? Aqui já está com cortes geral. Eu tenho aqui cortes com seção de terraplanagem e também tenho cortes auxiliares. Então, os cortes auxiliares já foi adicionados aqui.
Na verdade, eu estou confundindo aqui, né? Não é corte, é aqui em elevação mesmo, elevação geral, onde estava o leste, né? Eu coloquei como 5, e também elevações auxiliares, que eu coloquei aqui 1, 2, 3 e 4. Então, é importante a gente fazer essa categorização para a gente saber separar essas famílias. Então, em elevação geral, eu posso abrir a minha prancha, que eu já tinha testado na aula anterior. Vou pegar aqui, ó, a elevação 5 e colocar ela aqui dentro. Pronto, ó. Note o seguinte aqui, ó. Eu tenho que o nome dela aqui tá como nome da elevação vista 5. E aqui está o segredo. Primeiro, para a gente representar isso aqui, a gente vai ver na criação desse título como que isso vai ser feito. Toda elevação, aqui ó, eu tenho o título da página. Eu vou utilizar esse título da página, por exemplo, colocar o nome de leste. Toda vez que eu utilizo este parâmetro aqui de título da página, ele vai substituir o nome da vista. Aplicando, aqui ó, foi o nome da vista. Mas ele não mudou a alteração aqui, ó, em nível 1, continua 5, tá certo? Agora, aqui que eu não estou entendendo por que a elevação, né, deveria ter ficado com a prancha 1 registrada. Isso aqui eu vou verificar e aí eu mostro para vocês na próxima aula, para não ficar carregado. Mas esse parâmetro aqui de folha era para ficar visível aqui. Beleza. Agora, note o seguinte. Esse parâmetro aqui, eu deixei aquela linha invisível aqui dentro para ter justamente essa opção. Quando eu tenho essa circunferência, eu posso selecionar ela e criar novas vistas de elevações da mesma forma que foi criado aqui. Então, para isso que eu deixei aquela vista, entrando aqui em vista elevações, eu tenho aqui geral, vou mudar para auxiliar. Olha lá, ó. Então eu posso criar muito rápido, né? Selecionando a linha que eu deixei invisível. Clicando aqui, eu posso selecionar novas vistas. Aproveitando que a gente está aqui, deixa eu só verificar por que a simbologia não está adotando a referência, né, da minha família. Verificar aqui rapidamente para ver se a gente descobre isso aqui. Eu tenho a simbologia elevação, corpo, geral. Deixa eu só ver como ficou esse parâmetro aqui. Ele já está dentro em editar tipo, editar família, referência, editar legenda, folha de referência. Legenda de referência, tá certo. Ah, tá. Aqui tem um problema. Eu coloquei folha de referência. Vamos corrigir isso aqui rapidamente, ó. É número da folha. Eu queria o número da folha, acabei adotando folha de referência. Vou Ctrl C aqui, Ctrl V e vou deletar essa folha de referência, tá certo? E vou adotar esse número de referência. Pronto, já fiz a alteração, vou salvar. Quando eu clico aqui, ó, em carregar no projeto e fechar, ele vai salvar a família para mim lá dentro da pasta, sem eu precisar de ficar indo lá. E vou colocar ela dentro da simbologia. Vai ser simbologia, corpo, elevação geral. Aqui. Aí ele vai me perguntar, né, se eu quero substituir. Sim, quero substituir a família lá dentro da pasta. E aqui eu quero substituir essa família aqui, com todos os parâmetros. É justamente isso. Vamos carregar novamente no projeto. Eu tenho aqui o template. Vamos salvar, substituir versão existente. Aqui vai estar, né, com valores diferentes, então a gente tem que sobrescrever, né? A gente pode utilizar a família do subcomponente existente, mas não, eu quero realmente sobrescrever todas as famílias. Ah, agora sim. Tá aqui, foi feito então a alteração. Eu posso provar para vocês entrando na família, colocando aqui a vista sul. E agora, sim, sul. Vamos entrar aqui em nível 1. Aqui, ó, já foi adotado para a folha 1, a referência dela aqui. O mesmo deve acontecer para essas aqui, né? Porque eu coloquei uma referência de folha. Mas enfim, isso aqui a gente vai ter que alterar, né? Entrando lá dentro da família, alterando aqui o parâmetro que eu coloquei de referência para parâmetro da folha. Por quê? Eu quero identificar exatamente lá no projeto, quando eu colocar uma vista dessa, eu quero que ele já mostre aqui a simbologia
da folha onde foi colocado aquele detalhe. E isso aí vai fazer uma diferença gigante, né? Porque eu quero que tudo fique alinhado. Então, toda vez que eu puxar alguma folha para cá, por exemplo, aqui em elevações auxiliares, para aqui, tá certo? Para a folha 1, por exemplo, eu tenho que entrar novamente lá em nível. Aqui, ó, na ponta, eu tenho que ter a referência da folha. Então, eu vou fazer essas alterações, é do mesmo processo que eu utilizei para fazer, né, para consertar essa família. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Fica aí para vocês também corrigirem esse tipo de família, né, aprenderem a trabalhar com Revit. Então, é isso. O Revit a gente trabalha dessa forma. Utilizando ali mecanismos que vai gerar lá na frente menos retrabalho. E com isso aqui a gente consegue fazer listas, criar tabelas, por isso que tem que estar categorizado corretamente, configurado corretamente, com os parâmetros adequados. Então a aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e qualquer dúvida estou à disposição. E não esquece, aqui na descrição tem o meu curso para projetos de combate a incêndio, junto com o template. Também tem ali diversos templates que eu indico para vocês comprarem e adquirirem aí, tá utilizando o Revit com projetos mais rápidos, elaborando projetos com qualidade. Então, se você gostou desse curso, está gostando das aulas, eu tenho certeza que você vai gostar do material ali embaixo. Então, clica lá, faça o download da aula e até o próximo vídeo. Bye!